do joinha. Então, gente, eu vim aqui para falar de um assunto polêmico hoje, né? Que é chupar dedo, chupar chupeta. Bom, aconteceram algumas coisas. A minha filha, de 4 meses, ela começou a... Vira e mexe, ela tá botando o dedinho na boca, chupando mesmo com gosto. Mas não acontece algumas vezes, né? E... meu filho mais velho, ele chupou dedo também, tá? Eu consegui ajudar ele. Por volta de 1 ano e pouquinho, ele parou de chupar dedo sem nenhuma atitude assim radical. Eu tive algumas atitudes radicais no comecinho, mas não funcionaram. Então, depois eu fui usando outra estratégia que deu certo. Bom, enfim, é isso. Mas, então, a minha filha... Então, juntou o fato da minha filha tá chupando o dedo, acho que isso de alguma forma mexeu comigo, e eu também tava vendo os vídeos no YouTube, né, e uma mãe comentou, né, que o filho dela tava chupando o dedo, né, e ela falou a seguinte frase, né, que chupar dedo é feio. Bom, essa frase, gente, ela faz parte da nossa história, a gente sempre ouviu isso, eu pelo menos sempre ouvi isso, que chupar dedo é feio. Outra coisa que eu já ouvi é que tirar o dedo da criança depois é mais difícil. Então são as coisas, são assim, digamos assim, os problemas que a mãe vê quando o filho começa a chupar dedo, né? Pelo menos a maioria das mães, né? Agora sim, eu fiquei pensando assim, é engraçado, essa preocupação que chupar dedo é feio e que é difícil tirar depois, ela tá acima dos prejuízos causados pelo hábito de chupar dedo. Como, por exemplo, pode ter problemas na fala, pode ter problemas na dentição, né? Sem falar que muitas vezes a criança chupa o dedo porque ela tá realmente se anulando do meio em que ela tá, né? Mas essas 3 coisas que eu falei, tanto a fala, quanto a dentição e quanto a se anular do ambiente, isso aí acontece com a chupeta também. Então nesse caso, a chupeta e o dedo têm os mesmos problemas, tá? Agora, qual é o outro problema? Que na chupeta, no caso da chupeta é maior, pelo menos foi o que eu pesquisei e busquei me informar. A chupeta, a criança fica mais vulnerável a infecções, muito mais pela chupeta do que pelo dedo, mas muito mais mesmo. Então isso é outra coisa que a gente não vê falar com relação à chupeta. E outra coisa é que a criança, a chupeta, ela não... Por exemplo, a criança vai brincar com um brinquedo, utilizando a mão. Ela pode ficar ali chupando a chupeta e brincando ao mesmo tempo. Ou seja, o ato de brincar não afasta ela daquele hábito de chupar, de estar sugando o objeto, né, que é a chupeta. Enquanto que o dedo, ela vai precisar tirar da boca. Então, um ponto positivo. Tá? Porque quanto menos tempo, ou seja, ela vai precisar realmente mergulhar naquela atitude de brincar quando ela tira o dedo quando ela tira o dedo da boca, né? Então porque ela vai precisar das mãos, né? Agora, outra coisa, então eu falei os pontos negativos da chupeta, que são 2 em relação a chupar dedo, né? E outra coisa assim, agora vamos falar então do que é mais forte, o que tá pesando para as mães, né? É feio chupar dedo, né? E o dedo é mais difícil de tirar. Gente, um bebê ou uma criança pequena chupando dedo é a coisa mais linda do mundo. Eu não sei de onde, por que a gente acha feio. As pessoas falaram isso pra gente e nós absorvemos isso. Eu também absorvi durante muito tempo. Agora que eu tô começando a mudar esse pensamento, sabe? Porque assim, não é feio, é super bonitinho. Assim como chupar chupeta, é super bonitinho. Agora, quando é que começa a ficar feio? Quando essa criança vai crescendo. Até porque, gente, a criança tem a necessidade de sucção. Então, até uma certa idade, é normal. Com o tempo, é normal e benéfico para ela. Com o tempo, isso tem que ser diminuído gradativamente. Mas a criança vai chegando por volta de 2 anos e continua chupando chupeta e continua chupando o dedo se nenhuma medida for tomada, né? Agora, então... a gente percebe, então assim, aí o que acontece? Quando a mãe acha que já tá na hora da criança parar de chupar a chupeta, o que normalmente as mães fazem? Na maioria das vezes, arranca essa chupeta à força da criança. Como? Cortando, passando pimenta, destruindo a chupeta, escondendo a chupeta. Isso é uma atitude super radical. E mais radical ainda se você pensar que a chupeta foi oferecida pela mãe. Não foi a criança que teve a opção de chupar a chupeta.
Em muitos casos, a criança chupa dedo no comecinho e depois para. Eu tenho essa experiência. A minha filha, por exemplo, que foi meu segundo bebê, ela chupou dedo, assim, em alguns momentos da vida dela, e isso desapareceu, assim, enquanto, sabe, com menos de 6 meses. Então ela chupou enquanto era necessário ela chupar. Eu nem posso considerar que ela foi uma chupadora de dedo. Então aquele momento em que realmente ela estava chupando porque era uma necessidade dela. Então essas minhas experiências, elas começaram a criar essas reflexões na minha cabeça, né? Juntamente com o que eu li. Então assim, se você pegar um bebê que nunca levou o dedo na boca, isso é muito raro. Quase todos chupam. Agora, a chupeta, às vezes a criança não vai ter o hábito mesmo de chupar o dedo, e a mãe já oferece lá na maternidade. Então esse é o outro ponto negativo da chupeta, que às vezes a criança não vai passar por isso, ela não vai chupar o dedo, ela não vai ter essa necessidade da chupeta, mas já foi oferecido, já foi cultivado nela o hábito de chupar chupeta. E aí chupar chupeta tudo bem, não é feio. A gente não escuta ninguém falar assim, ai, eu não vou dar chupeta pro meu filho porque chupar chupeta é muito feio. Não, a pessoa pensa assim, não, é feio sim quando crescer, mas depois eu tiro. Mas tira como? Ninguém quer. Assim, a maioria das pessoas não pensam como que vai tirar, porque sabe que pode tirar na marra. Sabe que pode tomar uma atitude bem, digamos assim, agressiva, né? Porque se você for pensar, é agressivo. Enquanto que com o dedo ela não tem essa opção. Com o dedo ela vai ter que fazer todo um trabalho, eu digo até pedagógico, né? Se a criança estiver assim muito habituada a chupar o dedo, é um trabalho pedagógico. Ela pode fazer esse trabalho pedagógico também com a chupeta. Ela pode, e para mim é o ideal, mas normalmente não é isso que acontece. A maioria dos casos são atitudes assim mais digamos, agressivas, né? Então, assim, a gente fica... Às vezes a gente toma uma atitude porque todo mundo toma. A gente às vezes repete frases porque todo mundo repete. Que frase que eu tô falando? É essa de que chupar dedo é feio e de que chupar dedo é difícil tirar. Gente, tirar o dedo de uma criança, ou tirar a chupeta, ou tirar a mamadeira, exige todo um trabalho. Pode ser muito fácil ou pode ser muito difícil. Só vai ser fácil tirar a chupeta ou a mamadeira, igual eu falei, se você tiver uma atitude mais agressiva, né? Porque se for um trabalho educativo e gradativo, tanto faz o dedo ou a chupeta, pode ser muito difícil. Pode ser muito difícil, não tem diferença, tá? Eu comecei a pensar essas coisas também, gente, porque assim, eu não sei porquê. Essa minha filha, essa minha última filha, não sei se é porque ela foi temporona, depois de 10 anos eu a tive, e ao mesmo tempo que parece que é o primeiro filho, porque você tem aquelas corujices do primeiro filho, mas ao mesmo tempo você tá mais madura, mais calejada, então assim, ela me deixou muito sensível. Então quando eu vi a minha filha chupando o dedo, o que eu pensei foi o seguinte, eu vou procurar me informar a respeito, se isso realmente é tão prejudicial, se é mais prejudicial do que a chupeta, e se ela realmente for chupar dedo, levar isso adiante, eu vou ficar do lado dela, eu vou apoiar ela. Apoiá-la, gente, não quer dizer que eu não vá ajudá-la, tá? Gente, mas assim, pelo amor de Deus, eu não tô criticando ninguém. Eu também tive uma atitude muito agressiva com o meu primeiro filho, que eu considero agressiva, quando eu percebi que ele estava chupando o dedo, eu tampei as mãos dele com luva, ele tirava, eu pus meia, ele tirava, eu cheguei a amarrar as meias assim, ajustar as meias na mãozinha dele, ele olhava tão triste para a mãozinha, e depois eu cheguei a colocar curativo no dedinho dele, e nada disso adiantou, gente. Teve um dia que o curativo sumiu, desapareceu, eu fiquei tão desesperada, gente, eu fiquei tão desesperada com medo da criança ter engolido aquele curativo, assim, é claro que ele não engoliu, porque ele não engasgou nem nada, mas eu fiquei com muito medo, porque eu procurei, revirei o berço inteiro, eu não achei aquele curativo, então eu fiz uma prece, sabe, naquela hora eu falei, ai Senhor, me ajuda, se eu achar esse curativo, eu não vou interferir mais, não vou tampar mais as mãozinhas dele. Eu já tava com muita dó dele, sabe, assim, de fazer isso, muita pena. Então, assim, aí depois, uns 3 dias que eu fui tirar toda a roupa de cama dele pra lavar, inclusive eu ia pôr os protetores laterais pra lavar, aí que eu achei o curativo, sabe, e assim,
Aí naquele momento assim eu deixei ele chupar o dedo. O que eu tomei foram outras medidas assim mais suaves, né, que depois eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. E deu certo, com 1 ano e meio. Eu não lembro muito bem, gente. Ele já falava algumas coisas e foi depois de 1 ano. Eu consegui tirar o dedo dele. E pelo que eu li, gente, os especialistas falam isso, que os prejuízos com relação à fala e com relação à dentição, ela só acontece por volta de 2 anos, tanto a chupeta quanto o dedo. Então assim, o meu filho usa aparelho, ele tem problema nos dentes, mas a minha filha, que não chupou nem chupeta e nem dedo, tem também. Então acho que é mais genético, né? Então assim, o intuito, gente, é ajudar, é que vocês que ouvirem esse vídeo, junta tudo, sabe? E forma a opinião de vocês. Reflitam sobre isso, sabe? Pensa assim que tem uma outra forma de ajudar o filho de vocês sem ser tampando as mãozinhas, sem ser colocando curativos como eu fiz. Depois tudo dá certo. Se não der certo também, se ele chegar numa certa idade e ainda estiver chupando o dedinho, procura uma ajuda profissional. Assim, 1 hora ele vai parar de chupar o dedo, com certeza. Ele vai estar sendo influenciado pelo meio, ele vai ter outras descobertas. Então assim, vai parar, ele vai conseguir. E enquanto isso, claro, até 2 anos, vai tendo uma atitude assim bem tranquila com relação a isso para ajudá-lo, né? Então é isso, gente. Um grande beijo, meu bebê tá me solicitando.